Às vezes a vida parece esmagadora, não é? As contas se acumulam, as responsabilidades pesam e, para piorar, o coração pode estar partido. A tristeza toma conta e a sensação de estar perdido só cresce. Mas escute, você não está sozinho. Muitas pessoas já passaram e passam por isso. Até grandes pensadores como Sêneca, Epicteto e Marco Aurélio enfrentaram momentos de dor, solidão e dúvida. Eles também se sentiram quebrados e sem rumo. Por isso quero compartilhar algo que possa realmente te ajudar. Hoje vou falar sobre 12 lições estoicas que vão fortalecer você contra a ansiedade, a tristeza e as dúvidas. Uma blindagem mental. E sabe o que os estoicos descobriram? Que o que pensamos pode nos levantar ou nos afundar ainda mais. Se deixarmos a negatividade tomar conta, tudo se torna mais difícil. Mas se aprendermos a encarar os desafios com uma nova mentalidade, podemos mudar tudo. Se você está cansado de se sentir assim e quer uma mudança real, fica comigo até o fim deste vídeo. Vamos lá. Lição 1. Tudo na vida passa. Respire fundo e siga em paz. Em certos momentos, situações nos pegam de surpresa e tudo parece desmoronar de uma vez só. O peso da ansiedade aperta o peito e as preocupações inundam a mente. Parece que as sombras da dúvida vão nos engolir e a sensação de que nada vai melhorar nos paralisa. Mas, no meio dessa tormenta, há uma verdade simples, porém poderosa, que precisamos lembrar. Tudo na vida passa. Eu sei, é difícil acreditar nisso quando você está no olho da tempestade. Quando o sofrimento parece eterno, quando o medo e a incerteza tomam conta de cada pensamento, pode parecer que nada vai mudar. Mas por mais difícil que seja, a realidade é que nada dura para sempre. As dificuldades, por mais intensas que sejam, são temporárias. A dor que você sente agora, o peso insuportável que parece nunca sair de cima de você, não vai durar para sempre. A vida é feita de ciclos, e cada ciclo tem um fim. Como já dizia Marco Aurélio, a dor é temporária, tudo é, mas a paz interior, essa vem de você mesmo. Não existe fase que dure eternamente, e quando a crise se instala, quando o desconforto é tão grande que você não sabe como continuar, respire fundo. Eu sei que parece simples demais, mas esse simples ato de respirar tem um poder transformador. Ele nos ancora no presente e nos traz de volta a nossa essência e nos lembra de algo vital. Enquanto há ar nos seus pulmões, há uma chance de recomeçar, de se reinventar, de seguir em frente, de dar o próximo passo. Agora pense por um momento nas situações que você já viveu. Lembra daquela vez em que achou que não conseguiria suportar mais nada? Ou do medo de enfrentar algo novo, de perder algo importante, daquela angústia que parecia não ter fim? Hoje você olha para trás e percebe, você superou, você seguiu em frente, você se curou, aprendeu, cresceu. Isso é o que a vida faz conosco. Ela nos desafia, nos ensina, nos transforma. E ao olhar para o que você já superou, percebe que de algum modo sempre foi capaz de seguir adiante, mesmo quando parecia impossível. Cada dor, cada lágrima, cada dia difícil foi uma parte do processo que te tornou mais forte, mais sábio. Então, quando a tempestade vier novamente, lembre-se de uma coisa: tudo passa. Nada é eterno. Respire fundo. Dê a si mesmo o espaço para viver esse momento, para sentir o que precisa ser sentido. Mas não permita que isso defina quem você é. A dor tem seu fim, assim como o inverno sempre cede lugar à primavera. Siga em frente com confiança. Não importa o quão pequeno seja o passo, cada um deles te aproxima mais da calma que está por vir. Dentro de você há uma força imensa esperando para ser descoberta. Ela está lá, pronta para te ajudar a atravessar as dificuldades. Acredite, essa fase vai passar, assim como todas as outras. Respire fundo, mantenha a calma e vá em paz, porque o que está por vir será mais tranquilo e iluminado do que você pode imaginar. Lição 2. Seja seu melhor amigo. Trate-se com lealdade e respeito. Você já parou para pensar em como trata a si mesmo? Muitas vezes, somos os nossos piores críticos. Nos cobramos demais. Nos cobramos por cada erro, por cada falha.
É como se, em vez de sermos nossos próprios amigos, nos tornássemos nossos inimigos. Mas e se você mudasse isso? E se, em vez de se culpar, você começasse a se tratar como trataria o seu melhor amigo? Pense nisso. Seu melhor amigo, aquele que está ao seu lado nos momentos bons e ruins, que te apoia sem julgar, que te dá conselhos quando você mais precisa. Agora imagine se você fosse essa pessoa para si mesmo. Trate-se com a mesma lealdade, o mesmo respeito, o mesmo carinho. Não se abandone nas dificuldades, não se ignore nas falhas. Quando errar, seja gentil consigo mesmo. Quando sentir medo ou insegurança, não se critique, mas se abrace, se acalme. Lembre-se de que a jornada é difícil para todos. E você também merece apoio. Ser seu melhor amigo significa ser paciente com você, compreender suas fraquezas sem condená-las, celebrar suas vitórias por menores que pareçam e dar-se o tempo necessário para crescer. Respeite seus limites. Valorize seu esforço. Reconheça suas emoções e entenda que, como qualquer pessoa, você também precisa de cuidados e atenção. Não importa o quanto o mundo exija de você, seja gentil consigo mesmo. Não se cobre por ser perfeito, pois ninguém é. A verdadeira amizade com você mesmo nasce da aceitação. E lembre-se, um bom amigo é aquele que está ao seu lado, não apenas nos dias de sol, mas também quando as nuvens aparecem. Seja esse amigo para si mesmo, porque você merece esse cuidado. Trate-se com respeito e lealdade, e verá como sua vida se transformará. O amor próprio não é egoísmo, é a base para uma vida mais plena e equilibrada. Seja a pessoa que você precisa, e você descobrirá uma força incrível dentro de si. Epicteto falava, cuide da sua própria alma. Se a alma está bem, nada do lado de fora pode afetá-la, pois ela é a única coisa que você realmente possui. Lição 3. Nem tudo é como você quer, mas tudo é como deve ser. Às vezes a vida não sai como planejamos. Não importa o quanto tentemos, o quanto nos esforcemos, as coisas simplesmente não acontecem da maneira que imaginamos. E isso pode ser frustrante, doloroso até. Você se vê tentando controlar o que está fora do seu alcance, ansiando por um futuro perfeito, com tudo nos trilhos, do jeito que você sempre quis. Mas a verdade é que nem tudo é como você quer. E isso faz parte da natureza da vida. Porém, há uma profundidade poderosa nesse caos aparente. Embora você não consiga controlar todos os acontecimentos, tudo é como deve ser. Cada experiência, cada desafio, cada dor tem um propósito. Pode não ser claro no momento, mas no fundo, há algo que você precisa aprender, algo que vai te transformar de uma maneira que você ainda não compreende. Às vezes, o caminho que você escolher não será o que você esperava. Mas, quando você olhar para trás, verá que foi exatamente o que você precisava para crescer, para amadurecer, para se conhecer melhor. A vida tem uma maneira única de nos moldar, de nos mostrar que nem sempre o que queremos é o que realmente precisamos. E isso é difícil de aceitar, porque o controle é algo que todos queremos ter. Mas há beleza em se entregar ao fluxo da vida, em confiar que o que está acontecendo agora é parte de um plano maior. O segredo está em como você escolhe ver as situações. Quando as coisas não saem como o esperado, em vez de lutar contra elas, tente abraçar o que é. Não se prenda ao que você acha que deveria ser, mas observe o que está sendo. O que está acontecendo agora pode ser exatamente o que você precisa para alcançar algo maior lá na frente. Às vezes, a dor que você sente hoje é o que te prepara para a força que você precisará amanhã. A decepção de hoje pode ser o impulso para uma nova direção. Então lembre-se, nem tudo é como você quer, mas tudo acontece como deve ser. A vida, com suas curvas inesperadas e obstáculos, é uma jornada de aprendizado. Abra os olhos para o presente, para o que você tem agora, e confie que isso está te levando a um lugar que um dia fará sentido. Tudo tem um propósito, e a paz vem quando você aceita isso, mesmo sem entender completamente o porquê. Deixe a vida fluir,
com confiança de que no fim você estará exatamente onde deve estar. Se você está aqui ainda, deixe sua marca escrevendo: a paz está comigo. Lição 4. Avance sem medo. Seu propósito é sua bússola. Você já sentiu aquele frio na barriga diante do desconhecido? O medo de dar o próximo passo, de se lançar em algo novo, de se arriscar? Isso é normal. O medo é uma reação humana, uma tentativa de nos proteger do que não conhecemos. Mas a verdade é que, se você se deixar paralisar por ele, vai perder as oportunidades que a vida tem para oferecer. Avance sem medo. É claro que não é fácil. O medo sempre estará ali, tentando nos fazer duvidar de nós mesmos, nos dizendo que não estamos prontos ou que não somos capazes. Mas o segredo está em não deixar o medo decidir por você. Em vez de fugir dele, abrace-o como parte do processo. Ele não vai embora, mas você pode aprender a caminhar ao lado dele. Quando você sente medo, isso significa que está prestes a sair da sua zona de conforto. E é exatamente aí que o crescimento acontece. Seu propósito é sua bússola. Ele é o guia que vai te manter no caminho certo, mesmo quando as incertezas surgirem. Quando você sabe o que busca, quando tem clareza sobre o que deseja alcançar, o medo perde parte do seu poder. Seu propósito é o farol que ilumina as noites mais escuras e te dá a direção, mesmo quando o horizonte parece borrado. Então, em vez de permitir que o medo defina suas ações, deixe seu propósito ser a força que te empurra para frente. Não importa o quão difícil seja, o importante é continuar avançando. Cada passo, por menor que seja, é uma vitória. E mesmo quando você sentir que está caminhando em círculos, lembre-se, cada movimento, cada erro, cada tropeço faz parte do seu aprendizado, do seu crescimento. Você tem um propósito único e importante, algo que só você pode realizar. Então, avance com coragem. Acredite que a direção certa já está dentro de você. O medo vai tentar te fazer parar, mas seu propósito vai te impulsionar para frente, te lembrando de que a jornada vale a pena, mesmo com todos os desafios. Não tenha medo do que está por vir. Confie no seu propósito e avance, porque é isso que vai te levar onde você precisa estar. Nas palavras de Sêneca já reforçava isso. Ele falava: coragem é a capacidade de enfrentar o desconhecido sem hesitar, sabendo que o caminho, por mais desafiador que seja, levará a um fim que vale a pena. Lição 5. A forma como você vê a vida define como você a vive. A forma como você vê a vida tem um impacto profundo em tudo o que você experimenta. Muitas vezes nos pegamos focados nos desafios, nas dificuldades e nas adversidades que surgem em nosso caminho, mas, sem perceber, é exatamente o modo como escolhemos enxergar essas situações que moldam nossa realidade. A vida é o reflexo da nossa percepção, e por isso a forma como você vê a vida, de fato, define como você a vive. Pense por um momento. Quando você encara um dia difícil, com uma mentalidade de luta, de resistência constante, cada pequeno obstáculo pode se tornar uma montanha. O trânsito caótico, a cobrança no trabalho, a discussão com alguém querido, tudo isso parece amplificado. E isso acontece porque muitas vezes nos deixamos levar pela percepção de que a vida está contra nós, que as coisas não estão indo bem, que o universo inteiro está conspirando para nos derrubar. Quando nossa visão da vida é dominada pela perspectiva de escassez e dificuldade, é exatamente isso o que encontramos. Mas, e se houvesse uma maneira diferente de ver as mesmas situações? Agora, imagine a possibilidade de olhar para a vida com uma mentalidade de crescimento, de aprendizado, de oportunidades. Ao invés de ver um erro como uma falha, você começa a vê-lo como uma lição que vai te ensinar algo valioso. Ao invés de ver o cansaço do dia a dia como um fardo, você o enxerga como um sinal de que você está se esforçando e avançando em direção aos seus objetivos. A mesma situação, mas uma nova perspectiva. E é aí que a mágica acontece. A maneira como você olha para as situações pode transformar qualquer momento comum em uma oportunidade.
Você pode estar enfrentando um desafio no trabalho, uma crise pessoal ou um obstáculo financeiro, mas a forma como você escolhe olhar para isso pode mudar completamente o impacto dessas experiências. Se você ver isso como algo temporário, como uma etapa que você vai superar, você encontra forças para seguir em frente. Se, ao contrário, você encara como algo insuperável, algo que vai destruir seus planos, a sua energia e motivação diminuem. O que muda não é a situação em si, mas a maneira como você a enxerga. Vamos ser honestos, a vida nem sempre será como você imagina. As coisas nem sempre saem conforme o esperado. Mas é exatamente nessa imprevisibilidade que a beleza da vida se encontra. Se você perceber isso, começará a ver cada curva, cada imprevisto como uma chance de crescimento e não como uma barreira inquebrável. A chave aqui é entender que o controle sobre como você reage às situações é seu. Não podemos controlar o que acontece, mas podemos controlar a maneira como decidimos responder. Eu sei que mudar a forma como vemos a vida não é fácil. Por vezes, nossa mente se fixa nas dificuldades e nos problemas, criando uma visão distorcida da realidade. Mas ao praticar o autocuidado mental e emocional, ao fazer esforços conscientes para ver o lado positivo, começamos a perceber que mesmo nas adversidades, há algo que podemos aprender. Lembre-se de que o fato de algo não ser como você gostaria não significa que é errado ou negativo. Significa apenas que a vida tem algo diferente para te oferecer. A beleza está em saber que nem tudo precisa ser perfeito para ser valioso. Lição 6. Veja além das emoções e encontre a clareza. As emoções são poderosas. Elas nos acompanham em cada passo da nossa jornada, nos impulsionam, nos transformam, mas também podem nos cegar. Quando estamos imersos em um mar de sentimentos intensos, seja de raiva, tristeza, medo ou até euforia, a nossa visão da realidade tende a se distorcer. Às vezes é como se estivéssemos vivendo sob o peso de uma neblina densa que nos impede de ver com clareza o que realmente está acontecendo. Mas e se, ao invés de nos entregarmos às emoções, pudéssemos ver além delas e encontrar a clareza? Imagine um momento em que você se sentiu tomado por uma emoção avassaladora. Talvez tenha sido uma discussão acalorada, um medo súbito do desconhecido, ou até uma grande frustração diante de um obstáculo. Quando estamos no olho da tempestade emocional, nossa visão se limita. Nossa mente fica saturada de pensamentos apressados, reações impulsivas e julgamentos rápidos. E nesse estado, as decisões que tomamos nem sempre refletem o que é melhor para nós a longo prazo. Mas, se conseguimos respirar fundo e dar um passo atrás, se conseguimos olhar além da superfície emocional, começamos a perceber algo mais profundo e mais verdadeiro. A clareza vem de um lugar mais calmo e mais observador. Quando conseguimos nos distanciar um pouco da intensidade dos sentimentos, começamos a ver as coisas com mais objetividade, mais sabedoria. Não se trata de ignorar o que sentimos, mas de entender que as emoções são reações passageiras. Elas não precisam nos controlar ou definir nossas ações. Veja além das emoções é um convite para olhar para a situação de uma forma mais ampla, mais consciente. Em vez de reagir impulsivamente, podemos aprender a pausar, a refletir, a ouvir o que a emoção realmente tem a nos ensinar. Por exemplo, quando a raiva surge, ao invés de simplesmente agir de forma agressiva, você pode se perguntar: por que estou tão irritado? O que está realmente me incomodando? Quando a ansiedade bate, ao invés de ceder ao pânico, você pode tentar entender: o que estou temendo? O que posso controlar nesse momento? Essa pausa consciente permite que você veja com mais clareza o que está por trás da emoção. Seja uma necessidade não atendida, uma expectativa frustrada ou uma insegurança mal compreendida. Essa clareza não vem de negar a emoção, mas de reconhecê-la. E, ao mesmo tempo, olhar para a situação de forma mais ampla, sem o filtro da reação imediata.
Quando você consegue se distanciar um pouco e observar a situação de fora, você começa a ver alternativas. O que antes parecia ser uma montanha intransponível se torna um desafio possível de ser superado. O que parecia ser uma crítica pessoal se revela apenas uma oportunidade de crescimento. O medo, em vez de paralisar, pode se transformar em coragem. Esse processo de ver além das emoções não é algo fácil nem rápido. Requer prática, paciência e muitas vezes o trabalho constante de conhecer a si mesmo. Mas é possível. Ao desenvolver essa habilidade, você começa a se tornar mais forte, mais equilibrado e mais confiante em suas decisões. Você não será mais escravo das suas emoções, mas aprenderá a usá-las como sinais, como guias, sem permitir que elas ditem toda a sua vida. Quando você encontra clareza, consegue tomar decisões mais alinhadas com seus valores, com o que é realmente importante para você. Você se torna mais consciente das suas escolhas e das suas reações, entendendo que as emoções, por mais intensas que sejam, são apenas um ponto de partida para algo maior. Elas podem ser sinais de que algo precisa ser ajustado, mas não precisam ser o fator determinante nas suas decisões. Portanto, da próxima vez que sentir uma emoção forte, lembre-se, ela não é a verdade absoluta sobre a situação. Respire fundo. Às vezes a vida parece esmagadora, não é? As contas se acumulam, as responsabilidades pesam e, para piorar, o coração pode estar partido. A tristeza toma conta e a sensação de estar perdido só cresce. Mas escute, você não está sozinho. Muitas pessoas já passaram e passam por isso. Até grandes pensadores como Sêneca, Epicteto e Marco Aurélio enfrentaram momentos de dor, solidão e dúvida. Eles também se sentiram quebrados e sem rumo. Por isso quero compartilhar algo que possa realmente te ajudar. Hoje vou falar sobre 12 lições estoicas que vão fortalecer você contra a ansiedade, a tristeza e as dúvidas. Uma blindagem mental. E sabe o que os estoicos descobriram? Que o que pensamos pode nos levantar ou nos afundar ainda mais. Se deixarmos a negatividade tomar conta, tudo se torna mais difícil. Mas se aprendermos a encarar os desafios com uma nova mentalidade, podemos mudar tudo. Se você está cansado de se sentir assim e quer uma mudança real, fica comigo até o fim deste vídeo. Vamos lá. Lição 1. Tudo na vida passa. Respire fundo e siga em paz. Em certos momentos, situações nos pegam de surpresa e tudo parece desmoronar de uma vez só. O peso da ansiedade aperta o peito e as preocupações inundam a mente. Parece que as sombras da dúvida vão nos engolir e a sensação de que nada vai melhorar nos paralisa. Mas, no meio dessa tormenta, há uma verdade simples, porém poderosa, que precisamos lembrar. Tudo na vida passa. Eu sei, é difícil acreditar nisso quando você está no olho da tempestade. Quando o sofrimento parece eterno, quando o medo e a incerteza tomam conta de cada pensamento, pode parecer que nada vai mudar. Mas por mais difícil que seja, a realidade é que nada dura para sempre. As dificuldades, por mais intensas que sejam, são temporárias. A dor que você sente agora, o peso insuportável que parece nunca sair de cima de você, não vai durar para sempre. A vida é feita de ciclos, e cada ciclo tem um fim. Como já dizia Marco Aurélio, a dor é temporária, tudo é, mas a paz interior, essa vem de você mesmo. Não existe fase que dure eternamente, e quando a crise se instala, quando o desconforto é tão grande que você não sabe como continuar, respire fundo. Eu sei que parece simples demais, mas esse simples ato de respirar tem um poder transformador. Ele nos ancora no presente e nos traz de volta a nossa essência e nos lembra de algo vital. Enquanto há ar nos seus pulmões, há uma chance de recomeçar, de se reinventar, de seguir em frente, de dar o próximo passo. Agora pense por um momento nas situações que você já viveu. Lembra daquela vez em que achou que não conseguiria suportar mais nada? Ou do medo de enfrentar algo novo, de perder algo importante, daquela angústia que parecia não ter fim?
Hoje você olha para trás e percebe, você superou, você seguiu em frente, você se curou, aprendeu, cresceu. Isso é o que a vida faz conosco. Ela nos desafia, nos ensina, nos transforma. E ao olhar para o que você já superou, percebe que de algum modo sempre foi capaz de seguir adiante, mesmo quando parecia impossível. Cada dor, cada lágrima, cada dia difícil foi uma parte do processo que te tornou mais forte, mais sábio. Então, quando a tempestade vier novamente, lembre-se de uma coisa: tudo passa. Nada é eterno. Respire fundo. Dê a si mesmo o espaço para viver esse momento, para sentir o que precisa ser sentido. Mas não permita que isso defina quem você é. A dor tem seu fim, assim como o inverno sempre cede lugar à primavera. Siga em frente com confiança. Não importa o quão pequeno seja o passo, cada um deles te aproxima mais da calma que está por vir. Dentro de você há uma força imensa esperando para ser descoberta. Ela está lá, pronta para te ajudar a atravessar as dificuldades. Acredite, essa fase vai passar, assim como todas as outras. Respire fundo, mantenha a calma e vá em paz, porque o que está por vir será mais tranquilo e iluminado do que você pode imaginar. Lição 2. Seja seu melhor amigo. Trate-se com lealdade e respeito. Você já parou para pensar em como trata a si mesmo? Muitas vezes, somos os nossos piores críticos. Nos cobramos demais. Nos cobramos por cada erro, por cada falha. É como se, em vez de sermos nossos próprios amigos, nos tornássemos nossos inimigos. Mas e se você mudasse isso? E se, em vez de se culpar, você começasse a se tratar como trataria o seu melhor amigo? Pense nisso. Seu melhor amigo, aquele que está ao seu lado nos momentos bons e ruins, que te apoia sem julgar, que te dá conselhos quando você mais precisa. Agora imagine se você fosse essa pessoa para si mesmo. Trate-se com a mesma lealdade, o mesmo respeito, o mesmo carinho. Não se abandone nas dificuldades, não se ignore nas falhas. Quando errar, seja gentil consigo mesmo. Quando sentir medo ou insegurança, não se critique, mas se abrace, se acalme. Lembre-se de que a jornada é difícil para todos. E você também merece apoio. Ser seu melhor amigo significa ser paciente com você, compreender suas fraquezas sem condená-las, celebrar suas vitórias por menores que pareçam e dar-se o tempo necessário para crescer. Respeite seus limites. Valorize seu esforço, reconheça suas emoções e entenda que, como qualquer pessoa, você também precisa de cuidados e atenção. Não importa o quanto o mundo exija de você, seja gentil consigo mesmo. Não se cobre por ser perfeito, pois ninguém é. A verdadeira amizade com você mesmo nasce da aceitação. E lembre-se, um bom amigo é aquele que está ao seu lado, não apenas nos dias de sol, mas também quando as nuvens aparecem. Seja esse amigo para si mesmo, porque você merece esse cuidado. Trate-se com respeito e lealdade, e verá como sua vida se transformará. O amor próprio não é egoísmo, é a base para uma vida mais plena e equilibrada. Seja a pessoa que você precisa, e você descobrirá uma força incrível dentro de si. Epicteto falava: cuide da sua própria alma. Se a alma está bem, nada do lado de fora pode afetá-la, pois ela é a única coisa que você realmente possui. Lição 3. Nem tudo é como você quer, mas tudo é como deve ser. Às vezes a vida não sai como planejamos. Não importa o quanto tentemos, o quanto nos esforcemos, as coisas simplesmente não acontecem da maneira que imaginamos, e isso pode ser frustrante, doloroso até. Você se vê tentando controlar o que está fora do seu alcance, ansiando por um futuro perfeito, com tudo nos trilhos, do jeito que você sempre quis. Mas a verdade é que nem tudo é como você quer. E isso faz parte da natureza da vida. Porém, há uma profundidade poderosa nesse caos aparente. Embora você não consiga controlar todos os acontecimentos, tudo é como deve ser. Cada experiência, cada desafio, cada dor tem um propósito. Pode não ser claro no momento, mas no fundo, há algo que você precisa aprender, algo que vai te transformar de uma maneira que você ainda não compreende. Às vezes, o caminho que você escolher não será o que você esperava.
Mas quando você olhar para trás, verá que foi exatamente o que você precisava para crescer, para amadurecer, para se conhecer melhor. A vida tem uma maneira única de nos moldar, de nos mostrar que nem sempre o que queremos é o que realmente precisamos. E isso é difícil de aceitar, porque o controle é algo que todos queremos ter. Mas há beleza em se entregar ao fluxo da vida, em confiar que o que está acontecendo agora é parte de um plano maior. O segredo está em como você escolhe ver as situações. Quando as coisas não saem como o esperado, em vez de lutar contra elas, tente abraçar o que é. Não se prenda ao que você acha que deveria ser, mas observe o que está sendo. O que está acontecendo agora pode ser exatamente o que você precisa para alcançar algo maior lá na frente. Às vezes, a dor que você sente hoje é o que te prepara para a força que você precisará amanhã. A decepção de hoje pode ser o impulso para uma nova direção. Então lembre-se, nem tudo é como você quer, mas tudo acontece como deve ser. A vida, com suas curvas inesperadas e obstáculos, é uma jornada de aprendizado. Abra os olhos para o presente, para o que você tem agora, e confie que isso está te levando a um lugar que um dia fará sentido. Tudo tem um propósito, e a paz vem quando você aceita isso, mesmo sem entender completamente o porquê. Deixe a vida fluir, com confiança de que no fim você estará exatamente onde deve estar. Se você está aqui ainda, deixe sua marca escrevendo: a paz está comigo. Lição 4. Avance sem medo. Seu propósito é sua bússola. Você já sentiu aquele frio na barriga diante do desconhecido? O medo de dar o próximo passo, de se lançar em algo novo, de se arriscar? Isso é normal. O medo é uma reação humana, uma tentativa de nos proteger do que não conhecemos. Mas a verdade é que, se você se deixar paralisar por ele, vai perder as oportunidades que a vida tem para oferecer. Avance sem medo. É claro que não é fácil. O medo sempre estará ali, tentando nos fazer duvidar de nós mesmos, nos dizendo que não estamos prontos ou que não somos capazes. Mas o segredo está em não deixar o medo decidir por você. Em vez de fugir dele, abrace-o como parte do processo. Ele não vai embora, mas você pode aprender a caminhar ao lado dele. Quando você sente medo, isso significa que está prestes a sair da sua zona de conforto. E é exatamente aí que o crescimento acontece. Seu propósito é sua bússola. Ele é o guia que vai te manter no caminho certo, mesmo quando as incertezas surgirem. Quando você sabe o que busca, quando tem clareza sobre o que deseja alcançar, o medo perde parte do seu poder. Seu propósito é o farol que ilumina as noites mais escuras e te dá a direção, mesmo quando o horizonte parece borrado. Então, em vez de permitir que o medo defina suas ações, deixe seu propósito ser a força que te empurra para frente. Não importa o quão difícil seja, o importante é continuar avançando. Cada passo, por menor que seja, é uma vitória. E mesmo quando você sentir que está caminhando em círculos, lembre-se, cada movimento, cada erro, cada tropeço faz parte do seu aprendizado, do seu crescimento. Você tem um propósito único e importante, algo que só você pode realizar. Então, avance com coragem. Acredite que a direção certa já está dentro de você. O medo vai tentar te fazer parar, mas seu propósito vai te impulsionar para frente, te lembrando de que a jornada vale a pena, mesmo com todos os desafios. Não tenha medo do que está por vir. Confie no seu propósito e avance, porque é isso que vai te levar onde você precisa estar. Nas palavras de Sêneca já reforçava isso. Ele falava: coragem é a capacidade de enfrentar o desconhecido sem hesitar, sabendo que o caminho, por mais desafiador que seja, levará a um fim que vale a pena. Lição 5. A forma como você vê a vida define como você a vive. A forma como você vê a vida tem um impacto profundo em tudo o que você experimenta. Muitas vezes nos pegamos focados nos desafios, nas dificuldades e nas adversidades que surgem em nosso caminho, mas, sem perceber,
É exatamente o modo como escolhemos enxergar essas situações que moldam nossa realidade. A vida é o reflexo da nossa percepção, e por isso a forma como você vê a vida, de fato, define como você a vive. Pense por um momento. Quando você encara um dia difícil, com uma mentalidade de luta, de resistência constante, cada pequeno obstáculo pode se tornar uma montanha. O trânsito caótico, a cobrança no trabalho, a discussão com alguém querido, tudo isso parece amplificado. E isso acontece porque muitas vezes nos deixamos levar pela percepção de que a vida está contra nós, que as coisas não estão indo bem, que o universo inteiro está conspirando para nos derrubar. Quando nossa visão da vida é dominada pela perspectiva de escassez e dificuldade, é exatamente isso o que encontramos. Mas, e se houvesse uma maneira diferente de ver as mesmas situações? Agora, imagine a possibilidade de olhar para a vida com uma mentalidade de crescimento, de aprendizado, de oportunidades. Ao invés de ver um erro como uma falha, você começa a vê-lo como uma lição que vai te ensinar algo valioso. Ao invés de ver o cansaço do dia a dia como um fardo, você o enxerga como um sinal de que você está se esforçando e avançando em direção aos seus objetivos. A mesma situação, mas uma nova perspectiva. E é aí que a mágica acontece. A maneira como você olha para as situações pode transformar qualquer momento comum em uma oportunidade. Você pode estar enfrentando um desafio no trabalho, uma crise pessoal ou um obstáculo financeiro, mas a forma como você escolhe olhar para isso pode mudar completamente o impacto dessas experiências. Se você ver isso como algo temporário, como uma etapa que você vai superar, você encontra forças para seguir em frente. Se ao contrário, você encara como algo insuperável, algo que vai destruir seus planos, a sua energia e motivação diminuem. O que muda não é a situação em si, mas a maneira como você a enxerga. Vamos ser honestos, a vida nem sempre será como você imagina. As coisas nem sempre saem conforme o esperado. Mas é exatamente nessa imprevisibilidade que a beleza da vida se encontra. Se você perceber isso, começará a ver cada curva, cada imprevisto como uma chance de crescimento e não como uma barreira inquebrável. A chave aqui é entender que o controle sobre como você reage às situações é seu. Não podemos controlar o que acontece, mas podemos controlar a maneira como decidimos responder. Eu sei que mudar a forma como vemos a vida não é fácil. Por vezes, nossa mente se fixa nas dificuldades e nos problemas, criando uma visão distorcida da realidade. Mas ao praticar o autocuidado mental e emocional, ao fazer esforços conscientes para ver o lado positivo, começamos a perceber que mesmo nas adversidades, há algo que podemos aprender. Lembre-se de que o fato de algo não ser como você gostaria não significa que é errado ou negativo. Significa apenas que a vida tem algo diferente para te oferecer. A beleza está em saber que nem tudo precisa ser perfeito para ser valioso. Lição 6. Veja além das emoções e encontre a clareza. As emoções são poderosas. Elas nos acompanham em cada passo da nossa jornada, nos impulsionam, nos transformam, mas também podem nos cegar. Quando estamos imersos em um mar de sentimentos intensos, seja de raiva, tristeza, medo ou até euforia, a nossa visão da realidade tende a se distorcer. Às vezes é como se estivéssemos vivendo sob o peso de uma neblina densa que nos impede de ver com clareza o que realmente está acontecendo. Mas e se, ao invés de nos entregarmos às emoções, pudéssemos ver além delas e encontrar a clareza? Imagine um momento em que você se sentiu tomado por uma emoção avassaladora. Talvez tenha sido uma discussão acalorada, um medo súbito do desconhecido, ou até uma grande frustração diante de um obstáculo. Quando estamos no olho da tempestade emocional, nossa visão se limita. Nossa mente fica saturada de pensamentos apressados, reações impulsivas e julgamentos rápidos. E nesse estado, as decisões que tomamos nem sempre refletem o que é melhor para nós a longo prazo.
Mas, se conseguimos respirar fundo e dar um passo atrás, se conseguimos olhar além da superfície emocional, começamos a perceber algo mais profundo e mais verdadeiro. A clareza vem de um lugar mais calmo e mais observador. Quando conseguimos nos distanciar um pouco da intensidade dos sentimentos, começamos a ver as coisas com mais objetividade, mais sabedoria. Não se trata de ignorar o que sentimos, mas de entender que as emoções são reações passageiras. Elas não precisam nos controlar ou definir nossas ações. Veja além das emoções é um convite para olhar para a situação de uma forma mais ampla, mais consciente. Em vez de reagir impulsivamente, podemos aprender a pausar, a refletir, a ouvir o que a emoção realmente tem a nos ensinar. Por exemplo, quando a raiva surge, ao invés de simplesmente agir de forma agressiva, você pode se perguntar: por que estou tão irritado? O que está realmente me incomodando? Quando a ansiedade bate, ao invés de ceder ao pânico, você pode tentar entender: o que estou temendo? O que posso controlar nesse momento? Essa pausa consciente permite que você veja com mais clareza o que está por trás da emoção. Seja uma necessidade não atendida, uma expectativa frustrada ou uma insegurança mal compreendida. Essa clareza não vem de negar a emoção, mas de reconhecê-la. E, ao mesmo tempo, olhar para a situação de forma mais ampla, sem o filtro da reação imediata. Quando você consegue se distanciar um pouco e observar a situação de fora, você começa a ver alternativas. O que antes parecia ser uma montanha intransponível se torna um desafio possível de ser superado. O que parecia ser uma crítica pessoal se revela apenas uma oportunidade de crescimento. O medo, em vez de paralisar, pode se transformar em coragem. Esse processo de ver além das emoções não é algo fácil nem rápido. Requer prática, paciência e muitas vezes o trabalho constante de conhecer a si mesmo. Mas é possível. Ao desenvolver essa habilidade, você começa a se tornar mais forte, mais equilibrado e mais confiante em suas decisões. Você não será mais escravo das suas emoções, mas aprenderá a usá-las como sinais, como guias, sem permitir que elas ditem toda a sua vida. Quando você encontra clareza, consegue tomar decisões mais alinhadas com seus valores, com o que é realmente importante para você. Você se torna mais consciente das suas escolhas e das suas reações, entendendo que as emoções, por mais intensas que sejam, são apenas um ponto de partida para algo maior. Elas podem ser sinais de que algo precisa ser ajustado, mas não precisam ser o fator determinante nas suas decisões. Portanto, da próxima vez que sentir uma emoção forte, lembre-se: ela não é a verdade absoluta sobre a situação. Respire fundo. Às vezes a vida parece esmagadora, não é? As contas se acumulam, as responsabilidades pesam e, para piorar, o coração pode estar partido. A tristeza toma conta e a sensação de estar perdido só cresce. Mas escute, você não está sozinho. Muitas pessoas já passaram e passam por isso. Até grandes pensadores como Sêneca, Epicteto e Marco Aurélio enfrentaram momentos de dor, solidão e dúvida. Eles também se sentiram quebrados e sem rumo. Por isso quero compartilhar algo que possa realmente te ajudar. Hoje vou falar sobre 12 lições estoicas que vão fortalecer você contra a ansiedade, a tristeza e as dúvidas. Uma blindagem mental. E sabe o que os estoicos descobriram? Que o que pensamos pode nos levantar ou nos afundar ainda mais. Se deixarmos a negatividade tomar conta, tudo se torna mais difícil. Mas se aprendermos a encarar os desafios com uma nova mentalidade, podemos mudar tudo. Se você está cansado de se sentir assim e quer uma mudança real, fica comigo até o fim deste vídeo. Vamos lá. Lição 1. Tudo na vida passa. Respire fundo e siga em paz. Em certos momentos, situações nos pegam de surpresa e tudo parece desmoronar de uma vez só. O peso da ansiedade aperta o peito e as preocupações inundam a mente. Parece que as sombras da dúvida vão nos engolir e a sensação de que nada vai melhorar nos paralisa.
Mas, no meio dessa tormenta, há uma verdade simples, porém poderosa, que precisamos lembrar. Tudo na vida passa. Eu sei, é difícil acreditar nisso quando você está no olho da tempestade. Quando o sofrimento parece eterno, quando o medo e a incerteza tomam conta de cada pensamento, pode parecer que nada vai mudar. Mas por mais difícil que seja, a realidade é que nada dura para sempre. As dificuldades, por mais intensas que sejam, são temporárias. A dor que você sente agora, o peso insuportável que parece nunca sair de cima de você, não vai durar para sempre. A vida é feita de ciclos, e cada ciclo tem um fim. Como já dizia Marco Aurélio, a dor é temporária, tudo é, mas a paz interior, essa vem de você mesmo. Não existe fase que dure eternamente, e quando a crise se instala, quando o desconforto é tão grande que você não sabe como continuar, respire fundo. Eu sei que parece simples demais, mas esse simples ato de respirar tem um poder transformador. Ele nos ancora no presente e nos traz de volta a nossa essência e nos lembra de algo vital. Enquanto há ar nos seus pulmões, há uma chance de recomeçar, de se reinventar, de seguir em frente, de dar o próximo passo. Agora pense por um momento nas situações que você já viveu. Lembra daquela vez em que achou que não conseguiria suportar mais nada? Ou do medo de enfrentar algo novo, de perder algo importante, daquela angústia que parecia não ter fim? Hoje você olha para trás e percebe, você superou, você seguiu em frente, você se curou, aprendeu, cresceu. Isso é o que a vida faz conosco. Ela nos desafia, nos ensina, nos transforma. E ao olhar para o que você já superou, percebe que de algum modo sempre foi capaz de seguir adiante, mesmo quando parecia impossível. Cada dor, cada lágrima, cada dia difícil foi uma parte do processo que te tornou mais forte, mais sábio. Então, quando a tempestade vier novamente, lembre-se de uma coisa: tudo passa. Nada é eterno. Respire fundo. Dê a si mesmo o espaço para viver esse momento, para sentir o que precisa ser sentido. Mas não permita que isso defina quem você é. A dor tem seu fim, assim como o inverno sempre cede lugar à primavera. Siga em frente com confiança. Não importa o quão pequeno seja o passo, cada um deles te aproxima mais da calma que está por vir. Dentro de você há uma força imensa esperando para ser descoberta. Ela está lá, pronta para te ajudar a atravessar as dificuldades. Acredite, essa fase vai passar, assim como todas as outras. Respire fundo, mantenha a calma e vá em paz, porque o que está por vir será mais tranquilo e iluminado do que você pode imaginar. Lição 2. Seja seu melhor amigo. Trate-se com lealdade e respeito. Você já parou para pensar em como trata a si mesmo? Muitas vezes, somos os nossos piores críticos. Nos cobramos demais. Nos cobramos por cada erro, por cada falha. É como se, em vez de sermos nossos próprios amigos, nos tornássemos nossos inimigos. Mas e se você mudasse isso? E se, em vez de se culpar, você começasse a se tratar como trataria o seu melhor amigo? Pense nisso. Seu melhor amigo, aquele que está ao seu lado nos momentos bons e ruins, que te apoia sem julgar, que te dá conselhos quando você mais precisa. Agora imagine se você fosse essa pessoa para si mesmo. Trate-se com a mesma lealdade, o mesmo respeito, o mesmo carinho. Não se abandone nas dificuldades, não se ignore nas falhas. Quando errar, seja gentil consigo mesmo. Quando sentir medo ou insegurança, não se critique, mas se abrace, se acalme. Lembre-se de que a jornada é difícil para todos. E você também merece apoio. Ser seu melhor amigo significa ser paciente com você, compreender suas fraquezas sem condená-las, celebrar suas vitórias por menores que pareçam e dar-se o tempo necessário para crescer. Respeite seus limites. Valorize seu esforço. Reconheça suas emoções e entenda que, como qualquer pessoa, você também precisa de cuidados e atenção. Não importa o quanto o mundo exija de você, seja gentil consigo mesmo. Não se cobre por ser perfeito, pois ninguém é. A verdadeira amizade com você mesmo nasce da aceitação.
E lembre-se, um bom amigo é aquele que está ao seu lado, não apenas nos dias de sol, mas também quando as nuvens aparecem. Seja esse amigo para si mesmo, porque você merece esse cuidado. Trate-se com respeito e lealdade, e verá como sua vida se transformará. O amor próprio não é egoísmo, é a base para uma vida mais plena e equilibrada. Seja a pessoa que você precisa, e você descobrirá uma força incrível dentro de si. Epicteto falava: cuide da sua própria alma. Se a alma está bem, nada do lado de fora pode afetá-la, pois ela é a única coisa que você realmente possui. Lição 3. Nem tudo é como você quer, mas tudo é como deve ser. Às vezes a vida não sai como planejamos. Não importa o quanto tentemos, o quanto nos esforcemos, as coisas simplesmente não acontecem da maneira que imaginamos, e isso pode ser frustrante, doloroso até. Você se vê tentando controlar o que está fora do seu alcance, ansiando por um futuro perfeito, com tudo nos trilhos, do jeito que você sempre quis. Mas a verdade é que nem tudo é como você quer. E isso faz parte da natureza da vida. Porém, há uma profundidade poderosa nesse caos aparente. Embora você não consiga controlar todos os acontecimentos, tudo é como deve ser. Cada experiência, cada desafio, cada dor tem um propósito. Pode não ser claro no momento, mas no fundo, há algo que você precisa aprender, algo que vai te transformar de uma maneira que você ainda não compreende. Às vezes, o caminho que você escolher não será o que você esperava. Mas, quando você olhar para trás, verá que foi exatamente o que você precisava para crescer, para amadurecer, para se conhecer melhor. A vida tem uma maneira única de nos moldar, de nos mostrar que nem sempre o que queremos é o que realmente precisamos. E isso é difícil de aceitar, porque o controle é algo que todos queremos ter. Mas há beleza em se entregar ao fluxo da vida, em confiar que o que está acontecendo agora é parte de um plano maior. O segredo está em como você escolhe ver as situações. Quando as coisas não saem como o esperado, em vez de lutar contra elas, tente abraçar o que é. Não se prenda ao que você acha que deveria ser, mas observe o que está sendo. O que está acontecendo agora pode ser exatamente o que você precisa para alcançar algo maior lá na frente. Às vezes, a dor que você sente hoje é o que te prepara para a força que você precisará amanhã. A decepção de hoje pode ser o impulso para uma nova direção. Então lembre-se, nem tudo é como você quer, mas tudo acontece como deve ser. A vida, com suas curvas inesperadas e obstáculos, é uma jornada de aprendizado. Abra os olhos para o presente, para o que você tem agora, e confie que isso está te levando a um lugar que um dia fará sentido. Tudo tem um propósito, e a paz vem quando você aceita isso, mesmo sem entender completamente o porquê. Deixe a vida fluir, com confiança de que no fim você estará exatamente onde deve estar. Se você está aqui ainda, deixe sua marca escrevendo: a paz está comigo. Lição 4. Avance sem medo. Seu propósito é sua bússola. Você já sentiu aquele frio na barriga diante do desconhecido? O medo de dar o próximo passo, de se lançar em algo novo, de se arriscar? Isso é normal. O medo é uma reação humana, uma tentativa de nos proteger do que não conhecemos. Mas a verdade é que, se você se deixar paralisar por ele, vai perder as oportunidades que a vida tem para oferecer. Avance sem medo. É claro que não é fácil. O medo sempre estará ali, tentando nos fazer duvidar de nós mesmos, nos dizendo que não estamos prontos ou que não somos capazes. Mas o segredo está em não deixar o medo decidir por você. Em vez de fugir dele, abrace-o como parte do processo. Ele não vai embora, mas você pode aprender a caminhar ao lado dele. Quando você sente medo, isso significa que está prestes a sair da sua zona de conforto. E é exatamente aí que o crescimento acontece. Seu propósito é sua bússola. Ele é o guia que vai te manter no caminho certo, mesmo quando as incertezas surgirem. Quando você sabe o que busca, quando tem clareza sobre o que deseja alcançar, o medo perde parte do seu poder.
Seu propósito é o farol que ilumina as noites mais escuras e te dá a direção, mesmo quando o horizonte parece borrado. Então, em vez de permitir que o medo defina suas ações, deixe seu propósito ser a força que te empurra para frente. Não importa o quão difícil seja, o importante é continuar avançando. Cada passo, por menor que seja, é uma vitória. E mesmo quando você sentir que está caminhando em círculos, lembre-se, cada movimento, cada erro, cada tropeço faz parte do seu aprendizado, do seu crescimento. Você tem um propósito único e importante, algo que só você pode realizar. Então, avance com coragem. Acredite que a direção certa já está dentro de você. O medo vai tentar te fazer parar, mas seu propósito vai te impulsionar para frente, te lembrando de que a jornada vale a pena, mesmo com todos os desafios. Não tenha medo do que está por vir. Confie no seu propósito e avance, porque é isso que vai te levar onde você precisa estar. Nas palavras de Sêneca já reforçava isso, ele falava: coragem é a capacidade de enfrentar o desconhecido sem hesitar, sabendo que o caminho, por mais desafiador que seja, levará a um fim que vale a pena. Lição 5. A forma como você vê a vida define como você a vive. A forma como você vê a vida tem um impacto profundo em tudo o que você experimenta. Muitas vezes nos pegamos focados nos desafios, nas dificuldades e nas adversidades que surgem em nosso caminho, mas, sem perceber, é exatamente o modo como escolhemos enxergar essas situações que moldam nossa realidade. A vida é o reflexo da nossa percepção, e por isso a forma como você vê a vida, de fato, define como você a vive. Pense por um momento. Quando você encara um dia difícil, com uma mentalidade de luta, de resistência constante, cada pequeno obstáculo pode se tornar uma montanha. O trânsito caótico, a cobrança no trabalho, a discussão com alguém querido, tudo isso parece amplificado. E isso acontece porque muitas vezes nos deixamos levar pela percepção de que a vida está contra nós, que as coisas não estão indo bem, que o universo inteiro está conspirando para nos derrubar. Quando nossa visão da vida é dominada pela perspectiva de escassez e dificuldade, é exatamente isso o que encontramos. Mas, e se houvesse uma maneira diferente de ver as mesmas situações? Agora, imagine a possibilidade de olhar para a vida com uma mentalidade de crescimento, de aprendizado, de oportunidades. Ao invés de ver um erro como uma falha, você começa a vê-lo como uma lição que vai te ensinar algo valioso. Ao invés de ver o cansaço do dia a dia como um fardo, você o enxerga como um sinal de que você está se esforçando e avançando em direção aos seus objetivos. A mesma situação, mas uma nova perspectiva. E é aí que a mágica acontece. A maneira como você olha para as situações pode transformar qualquer momento comum em uma oportunidade. Você pode estar enfrentando um desafio no trabalho, uma crise pessoal ou um obstáculo financeiro, mas a forma como você escolhe olhar para isso pode mudar completamente o impacto dessas experiências. Se você ver isso como algo temporário, como uma etapa que você vai superar, você encontra forças para seguir em frente. Se, ao contrário, você encara como algo insuperável, algo que vai destruir seus planos, a sua energia e motivação diminuem. O que muda não é a situação em si, mas a maneira como você a enxerga. Vamos ser honestos, a vida nem sempre será como você imagina. As coisas nem sempre saem conforme o esperado. Mas é exatamente nessa imprevisibilidade que a beleza da vida se encontra. Se você perceber isso, começará a ver cada curva, cada imprevisto como uma chance de crescimento e não como uma barreira inquebrável. A chave aqui é entender que o controle sobre como você reage às situações é seu. Não podemos controlar o que acontece, mas podemos controlar a maneira como decidimos responder. Eu sei que mudar a forma como vemos a vida não é fácil. Por vezes, nossa mente se fixa nas dificuldades e nos problemas, criando uma visão distorcida da realidade. Mas ao praticar o autocuidado mental e emocional, ao fazer esforços conscientes para ver o lado positivo,
começamos a perceber que mesmo nas adversidades, há algo que podemos aprender. Lembre-se de que o fato de algo não ser como você gostaria não significa que é errado ou negativo. Significa apenas que a vida tem algo diferente para te oferecer. A beleza está em saber que nem tudo precisa ser perfeito para ser valioso. Lição 6. Veja além das emoções e encontre a clareza. As emoções são poderosas. Elas nos acompanham em cada passo da nossa jornada, nos impulsionam, nos transformam, mas também podem nos cegar. Quando estamos imersos em um mar de sentimentos intensos, seja de raiva, tristeza, medo ou até euforia, a nossa visão da realidade tende a se distorcer. Às vezes é como se estivéssemos vivendo sob o peso de uma neblina densa que nos impede de ver com clareza o que realmente está acontecendo. Mas e se, ao invés de nos entregarmos às emoções, pudéssemos ver além delas e encontrar a clareza? Imagine um momento em que você se sentiu tomado por uma emoção avassaladora. Talvez tenha sido uma discussão acalorada, um medo súbito do desconhecido, ou até uma grande frustração diante de um obstáculo. Quando estamos no olho da tempestade emocional, nossa visão se limita. Nossa mente fica saturada de pensamentos apressados, reações impulsivas e julgamentos rápidos. E nesse estado, as decisões que tomamos nem sempre refletem o que é melhor para nós a longo prazo. Mas, se conseguimos respirar fundo e dar um passo atrás, se conseguimos olhar além da superfície emocional, começamos a perceber algo mais profundo e mais verdadeiro. A clareza vem de um lugar mais calmo e mais observador. Quando conseguimos nos distanciar um pouco da intensidade dos sentimentos, começamos a ver as coisas com mais objetividade, mais sabedoria. Não se trata de ignorar o que sentimos, mas de entender que as emoções são reações passageiras. Elas não precisam nos controlar ou definir nossas ações. Veja além das emoções é um convite para olhar para a situação de uma forma mais ampla, mais consciente. Em vez de reagir impulsivamente, podemos aprender a pausar, a refletir, a ouvir o que a emoção realmente tem a nos ensinar. Por exemplo, quando a raiva surge, ao invés de simplesmente agir de forma agressiva, você pode se perguntar: por que estou tão irritado? O que está realmente me incomodando? Quando a ansiedade bate, ao invés de ceder ao pânico, você pode tentar entender: o que estou temendo? O que posso controlar nesse momento? Essa pausa consciente permite que você veja com mais clareza o que está por trás da emoção. Seja uma necessidade não atendida, uma expectativa frustrada ou uma insegurança mal compreendida. Essa clareza não vem de negar a emoção, mas de reconhecê-la. E, ao mesmo tempo, olhar para a situação de forma mais ampla, sem o filtro da reação imediata. Quando você consegue se distanciar um pouco e observar a situação de fora, você começa a ver alternativas. O que antes parecia ser uma montanha intransponível se torna um desafio possível de ser superado. O que parecia ser uma crítica pessoal se revela apenas uma oportunidade de crescimento. O medo, em vez de paralisar, pode se transformar em coragem. Esse processo de ver além das emoções não é algo fácil nem rápido. Requer prática, paciência e muitas vezes o trabalho constante de conhecer a si mesmo. Mas é possível. Ao desenvolver essa habilidade, você começa a se tornar mais forte, mais equilibrado e mais confiante em suas decisões. Você não será mais escravo das suas emoções, mas aprenderá a usá-las como sinais, como guias, sem permitir que elas ditem toda a sua vida. Quando você encontra clareza, consegue tomar decisões mais alinhadas com seus valores, com o que é realmente importante para você. Você se torna mais consciente das suas escolhas e das suas reações, entendendo que as emoções, por mais intensas que sejam, são apenas um ponto de partida para algo maior. Elas podem ser sinais de que algo precisa ser ajustado, mas não precisam ser o fator determinante nas suas decisões. Portanto, da próxima vez que sentir uma emoção forte, lembre-se:
Ela não é a verdade absoluta sobre a situação. Respire fundo. Às vezes a vida parece esmagadora, não é? As contas se acumulam, as responsabilidades pesam e, para piorar, o coração pode estar partido. A tristeza toma conta e a sensação de estar perdido só cresce. Mas escute, você não está sozinho. Muitas pessoas já passaram e passam por isso. Até grandes pensadores como Sêneca, Epicteto e Marco Aurélio enfrentaram momentos de dor, solidão e dúvida. Eles também se sentiram quebrados e sem rumo. Por isso quero compartilhar algo que possa realmente te ajudar. Hoje vou falar sobre 12 lições estoicas que vão fortalecer você contra a ansiedade, a tristeza e as dúvidas. Uma blindagem mental. E sabe o que os estoicos descobriram? Que o que pensamos pode nos levantar ou nos afundar ainda mais. Se deixarmos a negatividade tomar conta, tudo se torna mais difícil. Mas se aprendermos a encarar os desafios com uma nova mentalidade, podemos mudar tudo. Se você está cansado de se sentir assim e quer uma mudança real, fica comigo até o fim deste vídeo. Vamos lá. Lição 1. Tudo na vida passa. Respire fundo e siga em paz. Em certos momentos, situações nos pegam de surpresa e tudo parece desmoronar de uma vez só. O peso da ansiedade aperta o peito e as preocupações inundam a mente. Parece que as sombras da dúvida vão nos engolir e a sensação de que nada vai melhorar nos paralisa. Mas, no meio dessa tormenta, há uma verdade simples, porém poderosa, que precisamos lembrar. Tudo na vida passa. Eu sei, é difícil acreditar nisso quando você está no olho da tempestade. Quando o sofrimento parece eterno, quando o medo e a incerteza tomam conta de cada pensamento, pode parecer que nada vai mudar. Mas por mais difícil que seja, a realidade é que nada dura para sempre. As dificuldades, por mais intensas que sejam, são temporárias. A dor que você sente agora, o peso insuportável que parece nunca sair de cima de você, não vai durar para sempre. A vida é feita de ciclos, e cada ciclo tem um fim. Como já dizia Marco Aurélio, a dor é temporária, tudo é, mas a paz interior, essa vem de você mesmo. Não existe fase que dure eternamente, e quando a crise se instala, quando o desconforto é tão grande que você não sabe como continuar, respire fundo. Eu sei que parece simples demais, mas esse simples ato de respirar tem um poder transformador. Ele nos ancora no presente e nos traz de volta a nossa essência e nos lembra de algo vital. Enquanto há ar nos seus pulmões, há uma chance de recomeçar, de se reinventar, de seguir em frente, de dar o próximo passo. Agora pense por um momento nas situações que você já viveu. Lembra daquela vez em que achou que não conseguiria suportar mais nada? Ou do medo de enfrentar algo novo, de perder algo importante, daquela angústia que parecia não ter fim? Hoje você olha para trás e percebe, você superou, você seguiu em frente, você se curou, aprendeu, cresceu. Isso é o que a vida faz conosco. Ela nos desafia, nos ensina, nos transforma. E ao olhar para o que você já superou, percebe que de algum modo sempre foi capaz de seguir adiante, mesmo quando parecia impossível. Cada dor, cada lágrima, cada dia difícil foi uma parte do processo que te tornou mais forte, mais sábio. Então, quando a tempestade vier novamente, lembre-se de uma coisa: tudo passa. Nada é eterno. Respire fundo. Dê a si mesmo o espaço para viver esse momento, para sentir o que precisa ser sentido. Mas não permita que isso defina quem você é. A dor tem seu fim, assim como o inverno sempre cede lugar à primavera. Siga em frente com confiança. Não importa o quão pequeno seja o passo, cada um deles te aproxima mais da calma que está por vir. Dentro de você há uma força imensa esperando para ser descoberta. Ela está lá, pronta para te ajudar a atravessar as dificuldades. Acredite, essa fase vai passar, assim como todas as outras. Respire fundo, mantenha a calma e vá em paz, porque o que está por vir será mais tranquilo e iluminado do que você pode imaginar. Lição 2. Seja seu melhor amigo. Trate-se com lealdade e respeito. Você já parou para pensar em como trata a si mesmo?
Muitas vezes, somos os nossos piores críticos. Nos cobramos demais. Nos cobramos por cada erro, por cada falha. É como se, em vez de sermos nossos próprios amigos, nos tornássemos nossos inimigos. Mas e se você mudasse isso? E se, em vez de se culpar, você começasse a se tratar como trataria o seu melhor amigo? Pense nisso. Seu melhor amigo, aquele que está ao seu lado nos momentos bons e ruins, que te apoia sem julgar, que te dá conselhos quando você mais precisa. Agora imagine se você fosse essa pessoa para si mesmo. Trate-se com a mesma lealdade, o mesmo respeito, o mesmo carinho. Não se abandone nas dificuldades, não se ignore nas falhas. Quando errar, seja gentil consigo mesmo. Quando sentir medo ou insegurança, não se critique, mas se abrace, se acalme. Lembre-se de que a jornada é difícil para todos. E você também merece apoio. Ser seu melhor amigo significa ser paciente com você, compreender suas fraquezas sem condená-las, celebrar suas vitórias por menores que pareçam e dar-se o tempo necessário para crescer. Respeite seus limites. Valorize seu esforço. Reconheça suas emoções e entenda que, como qualquer pessoa, você também precisa de cuidados e atenção. Não importa o quanto o mundo exija de você, seja gentil consigo mesmo. Não se cobre por ser perfeito, pois ninguém é. A verdadeira amizade com você mesmo nasce da aceitação. E lembre-se, um bom amigo é aquele que está ao seu lado, não apenas nos dias de sol, mas também quando as nuvens aparecem. Seja esse amigo para si mesmo, porque você merece esse cuidado. Trate-se com respeito e lealdade, e verá como sua vida se transformará. O amor próprio não é egoísmo, é a base para uma vida mais plena e equilibrada. Seja a pessoa que você precisa, e você descobrirá uma força incrível dentro de si. Epicteto falava: cuide da sua própria alma. Se a alma está bem, nada do lado de fora pode afetá-la, pois ela é a única coisa que você realmente possui. Lição 3. Nem tudo é como você quer, mas tudo é como deve ser. Às vezes a vida não sai como planejamos. Não importa o quanto tentemos, o quanto nos esforcemos, as coisas simplesmente não acontecem da maneira que imaginamos, e isso pode ser frustrante, doloroso até. Você se vê tentando controlar o que está fora do seu alcance, ansiando por um futuro perfeito, com tudo nos trilhos, do jeito que você sempre quis. Mas a verdade é que nem tudo é como você quer. E isso faz parte da natureza da vida. Porém, há uma profundidade poderosa nesse caos aparente. Embora você não consiga controlar todos os acontecimentos, tudo é como deve ser. Cada experiência, cada desafio, cada dor tem um propósito. Pode não ser claro no momento, mas no fundo, há algo que você precisa aprender, algo que vai te transformar de uma maneira que você ainda não compreende. Às vezes, o caminho que você escolher não será o que você esperava. Mas, quando você olhar para trás, verá que foi exatamente o que você precisava para crescer, para amadurecer, para se conhecer melhor. A vida tem uma maneira única de nos moldar, de nos mostrar que nem sempre o que queremos é o que realmente precisamos. E isso é difícil de aceitar, porque o controle é algo que todos queremos ter. Mas há beleza em se entregar ao fluxo da vida, em confiar que o que está acontecendo agora é parte de um plano maior. O segredo está em como você escolhe ver as situações. Quando as coisas não saem como o esperado, em vez de lutar contra elas, tente abraçar o que é. Não se prenda ao que você acha que deveria ser, mas observe o que está sendo. O que está acontecendo agora pode ser exatamente o que você precisa para alcançar algo maior lá na frente. Às vezes, a dor que você sente hoje é o que te prepara para a força que você precisará amanhã. A decepção de hoje pode ser o impulso para uma nova direção. Então lembre-se, nem tudo é como você quer, mas tudo acontece como deve ser. A vida, com suas curvas inesperadas e obstáculos, é uma jornada de aprendizado. Abra os olhos para o presente, para o que você tem agora, e confie que isso está te levando a um lugar que um dia fará sentido. Tudo tem um propósito.
E a paz vem quando você aceita isso, mesmo sem entender completamente o porquê. Deixe a vida fluir, com confiança de que no fim você estará exatamente onde deve estar. Se você está aqui ainda, deixe sua marca escrevendo: a paz está comigo. Lição 4. Avance sem medo. Seu propósito é sua bússola. Você já sentiu aquele frio na barriga diante do desconhecido? O medo de dar o próximo passo, de se lançar em algo novo, de se arriscar? Isso é normal. O medo é uma reação humana, uma tentativa de nos proteger do que não conhecemos. Mas a verdade é que, se você se deixar paralisar por ele, vai perder as oportunidades que a vida tem para oferecer. Avance sem medo. É claro que não é fácil. O medo sempre estará ali, tentando nos fazer duvidar de nós mesmos, nos dizendo que não estamos prontos ou que não somos capazes. Mas o segredo está em não deixar o medo decidir por você. Em vez de fugir dele, abrace-o como parte do processo. Ele não vai embora, mas você pode aprender a caminhar ao lado dele. Quando você sente medo, isso significa que está prestes a sair da sua zona de conforto. E é exatamente aí que o crescimento acontece. Seu propósito é sua bússola. Ele é o guia que vai te manter no caminho certo, mesmo quando as incertezas surgirem. Quando você sabe o que busca, quando tem clareza sobre o que deseja alcançar, o medo perde parte do seu poder. Seu propósito é o farol que ilumina as noites mais escuras e te dá a direção, mesmo quando o horizonte parece borrado. Então, em vez de permitir que o medo defina suas ações, deixe seu propósito ser a força que te empurra para frente. Não importa o quão difícil seja, o importante é continuar avançando. Cada passo, por menor que seja, é uma vitória. E mesmo quando você sentir que está caminhando em círculos, lembre-se, cada movimento, cada erro, cada tropeço faz parte do seu aprendizado, do seu crescimento. Você tem um propósito único e importante, algo que só você pode realizar. Então, avance com coragem. Acredite que a direção certa já está dentro de você. O medo vai tentar te fazer parar, mas seu propósito vai te impulsionar para frente, te lembrando de que a jornada vale a pena, mesmo com todos os desafios. Não tenha medo do que está por vir. Confie no seu propósito e avance, porque é isso que vai te levar onde você precisa estar. Nas palavras de Sêneca já reforçava isso, ele falava: coragem é a capacidade de enfrentar o desconhecido sem hesitar, sabendo que o caminho, por mais desafiador que seja, levará a um fim que vale a pena. Lição 5. A forma como você vê a vida define como você a vive. A forma como você vê a vida tem um impacto profundo em tudo o que você experimenta. Muitas vezes nos pegamos focados nos desafios, nas dificuldades e nas adversidades que surgem em nosso caminho, mas, sem perceber, é exatamente o modo como escolhemos enxergar essas situações que moldam nossa realidade. A vida é o reflexo da nossa percepção, e por isso a forma como você vê a vida, de fato, define como você a vive. Pense por um momento. Quando você encara um dia difícil, com uma mentalidade de luta, de resistência constante, cada pequeno obstáculo pode se tornar uma montanha. O trânsito caótico, a cobrança no trabalho, a discussão com alguém querido, tudo isso parece amplificado. E isso acontece porque muitas vezes nos deixamos levar pela percepção de que a vida está contra nós, que as coisas não estão indo bem, que o universo inteiro está conspirando para nos derrubar. Quando nossa visão da vida é dominada pela perspectiva de escassez e dificuldade, é exatamente isso o que encontramos. Mas, e se houvesse uma maneira diferente de ver as mesmas situações? Agora, imagine a possibilidade de olhar para a vida com uma mentalidade de crescimento, de aprendizado, de oportunidades. Ao invés de ver um erro como uma falha, você começa a vê-lo como uma lição que vai te ensinar algo valioso. Ao invés de ver o cansaço do dia a dia como um fardo, você o enxerga como um sinal de que você está se esforçando e avançando em direção aos seus objetivos. A mesma situação, mas uma nova perspectiva. E é aí que a mágica acontece.
A maneira como você olha para as situações pode transformar qualquer momento comum em uma oportunidade. Você pode estar enfrentando um desafio no trabalho, uma crise pessoal ou um obstáculo financeiro, mas a forma como você escolhe olhar para isso pode mudar completamente o impacto dessas experiências. Se você ver isso como algo temporário, como uma etapa que você vai superar, você encontra forças para seguir em frente. Se, ao contrário, você encara como algo insuperável, algo que vai destruir seus planos, a sua energia e motivação diminuem. O que muda não é a situação em si, mas a maneira como você a enxerga. Vamos ser honestos, a vida nem sempre será como você imagina. As coisas nem sempre saem conforme o esperado. Mas é exatamente nessa imprevisibilidade que a beleza da vida se encontra. Se você perceber isso, começará a ver cada curva, cada imprevisto como uma chance de crescimento e não como uma barreira inquebrável. A chave aqui é entender que o controle sobre como você reage às situações é seu. Não podemos controlar o que acontece, mas podemos controlar a maneira como decidimos responder. Eu sei que mudar a forma como vemos a vida não é fácil. Por vezes, nossa mente se fixa nas dificuldades e nos problemas, criando uma visão distorcida da realidade. Mas ao praticar o autocuidado mental e emocional, ao fazer esforços conscientes para ver o lado positivo, começamos a perceber que mesmo nas adversidades, há algo que podemos aprender. Lembre-se de que o fato de algo não ser como você gostaria não significa que é errado ou negativo. Significa apenas que a vida tem algo diferente para te oferecer. A beleza está em saber que nem tudo precisa ser perfeito para ser valioso. Lição 6. Veja além das emoções e encontre a clareza. As emoções são poderosas. Elas nos acompanham em cada passo da nossa jornada, nos impulsionam, nos transformam, mas também podem nos cegar. Quando estamos imersos em um mar de sentimentos intensos, seja de raiva, tristeza, medo ou até euforia, a nossa visão da realidade tende a se distorcer. Às vezes é como se estivéssemos vivendo sob o peso de uma neblina densa que nos impede de ver com clareza o que realmente está acontecendo. Mas e se, ao invés de nos entregarmos às emoções, pudéssemos ver além delas e encontrar a clareza? Imagine um momento em que você se sentiu tomado por uma emoção avassaladora. Talvez tenha sido uma discussão acalorada, um medo súbito do desconhecido, ou até uma grande frustração diante de um obstáculo. Quando estamos no olho da tempestade emocional, nossa visão se limita. Nossa mente fica saturada de pensamentos apressados, reações impulsivas e julgamentos rápidos. E nesse estado, as decisões que tomamos nem sempre refletem o que é melhor para nós a longo prazo. Mas, se conseguimos respirar fundo e dar um passo atrás, se conseguimos olhar além da superfície emocional, começamos a perceber algo mais profundo e mais verdadeiro. A clareza vem de um lugar mais calmo e mais observador. Quando conseguimos nos distanciar um pouco da intensidade dos sentimentos, começamos a ver as coisas com mais objetividade, mais sabedoria. Não se trata de ignorar o que sentimos, mas de entender que as emoções são reações passageiras. Elas não precisam nos controlar ou definir nossas ações. Veja além das emoções é um convite para olhar para a situação de uma forma mais ampla, mais consciente. Em vez de reagir impulsivamente, podemos aprender a pausar, a refletir, a ouvir o que a emoção realmente tem a nos ensinar. Por exemplo, quando a raiva surge, ao invés de simplesmente agir de forma agressiva, você pode se perguntar: por que estou tão irritado? O que está realmente me incomodando? Quando a ansiedade bate, ao invés de ceder ao pânico, você pode tentar entender: o que estou temendo? O que posso controlar nesse momento? Essa pausa consciente permite que você veja com mais clareza o que está por trás da emoção. Seja uma necessidade não atendida, uma expectativa frustrada ou uma insegurança mal compreendida. Essa clareza não vem de negar a emoção, mas de reconhecê-la.
e, ao mesmo tempo, olhar para a situação de forma mais ampla, sem o filtro da reação imediata. Quando você consegue se distanciar um pouco e observar a situação de fora, você começa a ver alternativas. O que antes parecia ser uma montanha intransponível se torna um desafio possível de ser superado. O que parecia ser uma crítica pessoal se revela apenas uma oportunidade de crescimento. O medo, em vez de paralisar, pode se transformar em coragem. Esse processo de ver além das emoções não é algo fácil nem rápido. Requer prática, paciência e muitas vezes o trabalho constante de conhecer a si mesmo. Mas é possível. Ao desenvolver essa habilidade, você começa a se tornar mais forte, mais equilibrado e mais confiante em suas decisões. Você não será mais escravo das suas emoções, mas aprenderá a usá-las como sinais, como guias, sem permitir que elas ditem toda a sua vida. Quando você encontra clareza, consegue tomar decisões mais alinhadas com seus valores, com o que é realmente importante para você. Você se torna mais consciente das suas escolhas e das suas reações, entendendo que as emoções, por mais intensas que sejam, são apenas um ponto de partida para algo maior. Elas podem ser sinais de que algo precisa ser ajustado, mas não precisam ser o fator determinante nas suas decisões. Portanto, da próxima vez que sentir uma emoção forte, lembre-se, ela não é a verdade absoluta sobre a situação. Respire fundo. Às vezes a vida parece esmagadora, não é? As contas se acumulam, as responsabilidades pesam e, para piorar, o coração pode estar partido. A tristeza toma conta e a sensação de estar perdido só cresce. Mas escute, você não está sozinho. Muitas pessoas já passaram e passam por isso. Até grandes pensadores como Sêneca, Epicteto e Marco Aurélio enfrentaram momentos de dor, solidão e dúvida. Eles também se sentiram quebrados e sem rumo. Por isso quero compartilhar algo que possa realmente te ajudar. Hoje vou falar sobre 12 lições estoicas que vão fortalecer você contra a ansiedade, a tristeza e as dúvidas. Uma blindagem mental. E sabe o que os estoicos descobriram? Que o que pensamos pode nos levantar ou nos afundar ainda mais. Se deixarmos a negatividade tomar conta, tudo se torna mais difícil. Mas se aprendermos a encarar os desafios com uma nova mentalidade, podemos mudar tudo. Se você está cansado de se sentir assim e quer uma mudança real, fica comigo até o fim deste vídeo. Vamos lá. Lição 1. Tudo na vida passa. Respire fundo e siga em paz. Em certos momentos, situações nos pegam de surpresa e tudo parece desmoronar de uma vez só. O peso da ansiedade aperta o peito e as preocupações inundam a mente. Parece que as sombras da dúvida vão nos engolir e a sensação de que nada vai melhorar nos paralisa. Mas, no meio dessa tormenta, há uma verdade simples, porém poderosa, que precisamos lembrar. Tudo na vida passa. Eu sei, é difícil acreditar nisso quando você está no olho da tempestade. Quando o sofrimento parece eterno, quando o medo e a incerteza tomam conta de cada pensamento, pode parecer que nada vai mudar. Mas por mais difícil que seja, a realidade é que nada dura para sempre. As dificuldades, por mais intensas que sejam, são temporárias. A dor que você sente agora, o peso insuportável que parece nunca sair de cima de você, não vai durar para sempre. A vida é feita de ciclos, e cada ciclo tem um fim. Como já dizia Marco Aurélio, a dor é temporária, tudo é, mas a paz interior, essa vem de você mesmo. Não existe fase que dure eternamente, e quando a crise se instala, quando o desconforto é tão grande que você não sabe como continuar, respire fundo. Eu sei que parece simples demais, mas esse simples ato de respirar tem um poder transformador. Ele nos ancora no presente e nos traz de volta a nossa essência e nos lembra de algo vital. Enquanto há ar nos seus pulmões, há uma chance de recomeçar, de se reinventar, de seguir em frente, de dar o próximo passo. Agora pense por um momento nas situações que você já viveu. Lembra daquela vez em que achou que não conseguiria suportar mais nada?
ou do medo de enfrentar algo novo, de perder algo importante, daquela angústia que parecia não ter fim. Hoje você olha para trás e percebe, você superou, você seguiu em frente, você se curou, aprendeu, cresceu. Isso é o que a vida faz conosco. Ela nos desafia, nos ensina, nos transforma. E ao olhar para o que você já superou, percebe que de algum modo sempre foi capaz de seguir adiante, mesmo quando parecia impossível. Cada dor, cada lágrima, cada dia difícil foi uma parte do processo que te tornou mais forte, mais sábio. Então, quando a tempestade vier novamente, lembre-se de uma coisa: tudo passa. Nada é eterno. Respire fundo. Dê a si mesmo o espaço para viver esse momento, para sentir o que precisa ser sentido. Mas não permita que isso defina quem você é. A dor tem seu fim, assim como o inverno sempre cede lugar à primavera. Siga em frente com confiança. Não importa o quão pequeno seja o passo, cada um deles te aproxima mais da calma que está por vir. Dentro de você há uma força imensa esperando para ser descoberta. Ela está lá, pronta para te ajudar a atravessar as dificuldades. Acredite, essa fase vai passar, assim como todas as outras. Respire fundo, mantenha a calma e vá em paz, porque o que está por vir será mais tranquilo e iluminado do que você pode imaginar. Lição 2. Seja seu melhor amigo. Trate-se com lealdade e respeito. Você já parou para pensar em como trata a si mesmo? Muitas vezes, somos os nossos piores críticos. Nos cobramos demais. Nos cobramos por cada erro, por cada falha. É como se, em vez de sermos nossos próprios amigos, nos tornássemos nossos inimigos. Mas e se você mudasse isso? E se, em vez de se culpar, você começasse a se tratar como trataria o seu melhor amigo? Pense nisso. Seu melhor amigo, aquele que está ao seu lado nos momentos bons e ruins, que te apoia sem julgar, que te dá conselhos quando você mais precisa. Agora imagine se você fosse essa pessoa para si mesmo. Trate-se com a mesma lealdade, o mesmo respeito, o mesmo carinho. Não se abandone nas dificuldades, não se ignore nas falhas. Quando errar, seja gentil consigo mesmo. Quando sentir medo ou insegurança, não se critique, mas se abrace, se acalme. Lembre-se de que a jornada é difícil para todos. E você também merece apoio. Ser seu melhor amigo significa ser paciente com você, compreender suas fraquezas sem condená-las, celebrar suas vitórias por menores que pareçam e dar-se o tempo necessário para crescer. Respeite seus limites. Valorize seu esforço. Reconheça suas emoções e entenda que, como qualquer pessoa, você também precisa de cuidados e atenção. Não importa o quanto o mundo exija de você, seja gentil consigo mesmo. Não se cobre por ser perfeito, pois ninguém é. A verdadeira amizade com você mesmo nasce da aceitação. E lembre-se, um bom amigo é aquele que está ao seu lado, não apenas nos dias de sol, mas também quando as nuvens aparecem. Seja esse amigo para si mesmo, porque você merece esse cuidado. Trate-se com respeito e lealdade, e verá como sua vida se transformará. O amor próprio não é egoísmo, é a base para uma vida mais plena e equilibrada. Seja a pessoa que você precisa, e você descobrirá uma força incrível dentro de si. Epicteto falava: cuide da sua própria alma. Se a alma está bem, nada do lado de fora pode afetá-la, pois ela é a única coisa que você realmente possui. Lição 3. Nem tudo é como você quer, mas tudo é como deve ser. Às vezes a vida não sai como planejamos. Não importa o quanto tentemos, o quanto nos esforcemos, as coisas simplesmente não acontecem da maneira que imaginamos. E isso pode ser frustrante, doloroso até. Você se vê tentando controlar o que está fora do seu alcance, ansiando por um futuro perfeito, com tudo nos trilhos, do jeito que você sempre quis. Mas a verdade é que nem tudo é como você quer. E isso faz parte da natureza da vida. Porém, há uma profundidade poderosa nesse caos aparente. Embora você não consiga controlar todos os acontecimentos, tudo é como deve ser. Cada experiência, cada desafio, cada dor tem um propósito. Pode não ser claro no momento, mas no fundo,
Há algo que você precisa aprender, algo que vai te transformar de uma maneira que você ainda não compreende. Às vezes, o caminho que você escolher não será o que você esperava. Mas, quando você olhar para trás, verá que foi exatamente o que você precisava para crescer, para amadurecer, para se conhecer melhor. A vida tem uma maneira única de nos moldar, de nos mostrar que nem sempre o que queremos é o que realmente precisamos. E isso é difícil de aceitar, porque o controle é algo que todos queremos ter. Mas há beleza em se entregar ao fluxo da vida, em confiar que o que está acontecendo agora é parte de um plano maior. O segredo está em como você escolhe ver as situações. Quando as coisas não saem como o esperado, em vez de lutar contra elas, tente abraçar o que é. Não se prenda ao que você acha que deveria ser, mas observe o que está sendo. O que está acontecendo agora pode ser exatamente o que você precisa para alcançar algo maior lá na frente. Às vezes, a dor que você sente hoje é o que te prepara para a força que você precisará amanhã. A decepção de hoje pode ser o impulso para uma nova direção. Então lembre-se, nem tudo é como você quer, mas tudo acontece como deve ser. A vida, com suas curvas inesperadas e obstáculos, é uma jornada de aprendizado. Abra os olhos para o presente, para o que você tem agora, e confie que isso está te levando a um lugar que um dia fará sentido. Tudo tem um propósito, e a paz vem quando você aceita isso, mesmo sem entender completamente o porquê. Deixe a vida fluir, com confiança de que no fim você estará exatamente onde deve estar. Se você está aqui ainda, deixe sua marca escrevendo: a paz está comigo. Lição 4. Avance sem medo. Seu propósito é sua bússola. Você já sentiu aquele frio na barriga diante do desconhecido? O medo de dar o próximo passo, de se lançar em algo novo, de se arriscar? Isso é normal. O medo é uma reação humana, uma tentativa de nos proteger do que não conhecemos. Mas a verdade é que, se você se deixar paralisar por ele, vai perder as oportunidades que a vida tem para oferecer. Avance sem medo. É claro que não é fácil. O medo sempre estará ali, tentando nos fazer duvidar de nós mesmos, nos dizendo que não estamos prontos ou que não somos capazes. Mas o segredo está em não deixar o medo decidir por você. Em vez de fugir dele, abrace-o como parte do processo. Ele não vai embora, mas você pode aprender a caminhar ao lado dele. Quando você sente medo, isso significa que está prestes a sair da sua zona de conforto. E é exatamente aí que o crescimento acontece. Seu propósito é sua bússola. Ele é o guia que vai te manter no caminho certo, mesmo quando as incertezas surgirem. Quando você sabe o que busca, quando tem clareza sobre o que deseja alcançar, o medo perde parte do seu poder. Seu propósito é o farol que ilumina as noites mais escuras e te dá a direção, mesmo quando o horizonte parece borrado. Então, em vez de permitir que o medo defina suas ações, deixe seu propósito ser a força que te empurra para frente. Não importa o quão difícil seja, o importante é continuar avançando. Cada passo, por menor que seja, é uma vitória. E mesmo quando você sentir que está caminhando em círculos, lembre-se, cada movimento, cada erro, cada tropeço faz parte do seu aprendizado, do seu crescimento. Você tem um propósito único e importante, algo que só você pode realizar. Então, avance com coragem. Acredite que a direção certa já está dentro de você. O medo vai tentar te fazer parar, mas seu propósito vai te impulsionar para frente, te lembrando de que a jornada vale a pena, mesmo com todos os desafios. Não tenha medo do que está por vir. Confie no seu propósito e avance, porque é isso que vai te levar onde você precisa estar. Nas palavras de Sêneca já reforçava isso. Ele falava: coragem é a capacidade de enfrentar o desconhecido sem hesitar, sabendo que o caminho, por mais desafiador que seja, levará a um fim que vale a pena. Lição 5. A forma como você vê a vida define como você a vive. A forma como você vê a vida tem um impacto profundo em tudo o que você experimenta.
Muitas vezes nos pegamos focados nos desafios, nas dificuldades e nas adversidades que surgem em nosso caminho, mas, sem perceber, é exatamente o modo como escolhemos enxergar essas situações que moldam nossa realidade. A vida é o reflexo da nossa percepção, e por isso a forma como você vê a vida, de fato, define como você a vive. Pense por um momento. Quando você encara um dia difícil, com uma mentalidade de luta, de resistência constante, cada pequeno obstáculo pode se tornar uma montanha. O trânsito caótico, a cobrança no trabalho, a discussão com alguém querido, tudo isso parece amplificado. E isso acontece porque muitas vezes nos deixamos levar pela percepção de que a vida está contra nós, que as coisas não estão indo bem, que o universo inteiro está conspirando para nos derrubar. Quando nossa visão da vida é dominada pela perspectiva de escassez e dificuldade, é exatamente isso o que encontramos. Mas, e se houvesse uma maneira diferente de ver as mesmas situações? Agora, imagine a possibilidade de olhar para a vida com uma mentalidade de crescimento, de aprendizado, de oportunidades. Ao invés de ver um erro como uma falha, você começa a vê-lo como uma lição que vai te ensinar algo valioso. Ao invés de ver o cansaço do dia a dia como um fardo, você o enxerga como um sinal de que você está se esforçando e avançando em direção aos seus objetivos. A mesma situação, mas uma nova perspectiva. E é aí que a mágica acontece. A maneira como você olha para as situações pode transformar qualquer momento comum em uma oportunidade. Você pode estar enfrentando um desafio no trabalho, uma crise pessoal ou um obstáculo financeiro, mas a forma como você escolhe olhar para isso pode mudar completamente o impacto dessas experiências. Se você ver isso como algo temporário, como uma etapa que você vai superar, você encontra forças para seguir em frente. Se ao contrário, você encara como algo insuperável, algo que vai destruir seus planos, a sua energia e motivação diminuem. O que muda não é a situação em si, mas a maneira como você a enxerga. Vamos ser honestos, a vida nem sempre será como você imagina. As coisas nem sempre saem conforme o esperado. Mas é exatamente nessa imprevisibilidade que a beleza da vida se encontra. Se você perceber isso, começará a ver cada curva, cada imprevisto como uma chance de crescimento, e não como uma barreira inquebrável. A chave aqui é entender que o controle sobre como você reage às situações é seu. Não podemos controlar o que acontece, mas podemos controlar a maneira como decidimos responder. Eu sei que mudar a forma como vemos a vida não é fácil. Por vezes, nossa mente se fixa nas dificuldades e nos problemas, criando uma visão distorcida da realidade. Mas ao praticar o autocuidado mental e emocional, ao fazer esforços conscientes para ver o lado positivo, começamos a perceber que mesmo nas adversidades, há algo que podemos aprender. Lembre-se de que o fato de algo não ser como você gostaria não significa que é errado ou negativo. Significa apenas que a vida tem algo diferente para te oferecer. A beleza está em saber que nem tudo precisa ser perfeito para ser valioso. Lição 6. Veja além das emoções e encontre a clareza. As emoções são poderosas. Elas nos acompanham em cada passo da nossa jornada, nos impulsionam, nos transformam, mas também podem nos cegar. Quando estamos imersos em um mar de sentimentos intensos, seja de raiva, tristeza, medo ou até euforia, a nossa visão da realidade tende a se distorcer. Às vezes é como se estivéssemos vivendo sob o peso de uma neblina densa que nos impede de ver com clareza o que realmente está acontecendo. Mas e se, ao invés de nos entregarmos às emoções, pudéssemos ver além delas e encontrar a clareza? Imagine um momento em que você se sentiu tomado por uma emoção avassaladora. Talvez tenha sido uma discussão acalorada, um medo súbito do desconhecido, ou até uma grande frustração diante de um obstáculo. Quando estamos no olho da tempestade emocional, nossa visão se limita. Nossa mente fica saturada de pensamentos apressados, reações impulsivas e julgamentos rápidos.
E nesse estado, as decisões que tomamos nem sempre refletem o que é melhor para nós a longo prazo. Mas, se conseguimos respirar fundo e dar um passo atrás, se conseguimos olhar além da superfície emocional, começamos a perceber algo mais profundo e mais verdadeiro. A clareza vem de um lugar mais calmo e mais observador. Quando conseguimos nos distanciar um pouco da intensidade dos sentimentos, começamos a ver as coisas com mais objetividade, mais sabedoria. Não se trata de ignorar o que sentimos, mas de entender que as emoções são reações passageiras. Elas não precisam nos controlar ou definir nossas ações. Veja além das emoções é um convite para olhar para a situação de uma forma mais ampla, mais consciente. Em vez de reagir impulsivamente, podemos aprender a pausar, a refletir, a ouvir o que a emoção realmente tem a nos ensinar. Por exemplo, quando a raiva surge, ao invés de simplesmente agir de forma agressiva, você pode se perguntar: por que estou tão irritado? O que está realmente me incomodando? Quando a ansiedade bate, ao invés de ceder ao pânico, você pode tentar entender: o que estou temendo? O que posso controlar nesse momento? Essa pausa consciente permite que você veja com mais clareza o que está por trás da emoção. Seja uma necessidade não atendida, uma expectativa frustrada ou uma insegurança mal compreendida. Essa clareza não vem de negar a emoção, mas de reconhecê-la. E, ao mesmo tempo, olhar para a situação de forma mais ampla, sem o filtro da reação imediata. Quando você consegue se distanciar um pouco e observar a situação de fora, você começa a ver alternativas. O que antes parecia ser uma montanha intransponível se torna um desafio possível de ser superado. O que parecia ser uma crítica pessoal se revela apenas uma oportunidade de crescimento. O medo, em vez de paralisar, pode se transformar em coragem. Esse processo de ver além das emoções não é algo fácil nem rápido. Requer prática, paciência e muitas vezes o trabalho constante de conhecer a si mesmo. Mas é possível. Ao desenvolver essa habilidade, você começa a se tornar mais forte, mais equilibrado e mais confiante em suas decisões. Você não será mais escravo das suas emoções, mas aprenderá a usá-las como sinais, como guias, sem permitir que elas ditem toda a sua vida. Quando você encontra clareza, consegue tomar decisões mais alinhadas com seus valores, com o que é realmente importante para você. Você se torna mais consciente das suas escolhas e das suas reações, entendendo que as emoções, por mais intensas que sejam, são apenas um ponto de partida para algo maior. Elas podem ser sinais de que algo precisa ser ajustado, mas não precisam ser o fator determinante nas suas decisões. Portanto, da próxima vez que sentir uma emoção forte, lembre-se: ela não é a verdade absoluta sobre a situação. Respire fundo.